De volta com o programa Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é Adalberto Mendes. Ele é coordenador do Plansan no Amazonas. Adalberto, entre as palavras da moda, uma delas é reciclagem. Falando um pouquinho de reciclagem no Amazonas, nós sabemos que temos um grande potencial para reciclar produtos. Posso falar isso por causa do meu mestrado de Direito Ambiental. E a gente cada vez mais verifica que as pessoas não reciclam, não tem essa cultura ainda de reciclar objetos, como, por exemplo, você verifica na Alemanha, nos Estados Unidos. Qual é a saída para o Brasil e para o Amazonas começarem a reciclar mais os seus objetos? Bem, é um problema, como você bem afirmou, de cultura. É a cultura de um povo que se instala, né? Nós fomos acostumados ao longo do tempo, né, a viver de uma forma de improviso, né? Então nós sempre tivemos, ao longo do tempo, tudo era justificado na falta de recurso financeiro para isso, financeiro para aquilo. E nós já vivemos hoje um estado de necessidades que já não nos permite incutir a cultura na população de tomar cuidado com aqueles produtos que ele manipula, tá? Como eu lhe falei no bloco anterior, nós temos produtos que têm valor agregado, né? Esse valor agregado, ele não é só o valor intrínseco do valor da mercadoria, ele tem um valor social, porque ele gera desde o catador, que vai buscar o material em algum ponto, à beira de rio, nas residências e assim por diante, até no retorno à fase de reinserção no meio de produção. É a geração de emprego e geração de empregos e tudo mais, né? Tudo que nós podemos imaginar. Falando um pouquinho do encarecimento, todo mundo fala, mas se você vai trabalhar com reciclagem, você trabalha com um produto mais caro. Isso, de fato, existe ou cada vez mais está se diminuindo essa distância que nós sempre ouvimos falar? Custo Brasil é custo reciclagem, junto com o custo Brasil, acaba trazendo um pouco de problemas nesse desenvolvimento do nosso Estado. Bem, aí você tem também a questão do aspecto de conveniência política da tratabilidade do assunto, né? Dependendo da visão da quem você faz a pergunta, é um custo. Para aquela outra parcela que vai ser beneficiada, é um benefício, né? Então aí você tem um jogo de interesses, que cada um tem sua visão e seu interesse agregado, né? Mas de uma forma geral, como o interesse é público, que esse é o papel do governo, é o interesse público, o benefício é real, né? Então, tudo isso aí vai ter que ser equacionado através de muita cultura, muita discussão, muita educação ambiental para que se transforme no seio da população como algo cultural, já faz parte da cultura, ou seja, você, uma pessoa que vai a um culto religioso, a partir de um determinado momento ele já nem sente que ele está mais indo. Exato. Porque ele já agregou. É o cidadão que dirige um veículo, por exemplo. Você dirige um veículo, você já não percebe mais se você está passando para a primeira, segunda, você já tem uma relação tão íntima com aquele meio cultural, né, vamos dizer assim, que você já sabe que o motor está pedindo. É a mãe que se preocupa com o filho no primeiro momento que o recém-nascido se mexe. Então ela acorda a qualquer momento, né? E essa questão da implantação de uma cultura, a implementação de um programa, tudo isso, não se faz de uma hora para outra. Demanda tempo e boa vontade, aquilo que eu falei no início, vontade política. E nós sabemos, como você disse no início do programa, o trabalho maior está sendo nos interiores. E como é que é agregar essa cultura nos nossos ribeirinhos, principalmente aqueles que ficam cada vez mais longe da nossa cidade, como por exemplo São Gabriel da Cachoeira, Itacoatiara já é aqui perto, mas eu digo sempre os lugares mais distantes. Bem, essa relação, nós temos que, como eu lhe falei, nós temos que preservar a cultura de um povo, mas adequá-la aos hábitos que sejam mais corretos, que lhe tragam, melhor, que lhe forneçam condições de melhoria de vida, de bem-estar social, através da saúde, né? Então, por mais remoto que seja o local, não tem impedimento qualquer de nós implantarmos uma política pública de saneamento, né? Porque ele só traz benefício ao cidadão. E falando um pouquinho, a gente falou já de geração de emprego, e nos interiores, vocês já estão preocupados com essa situação de geração de emprego diretamente nessa área da ecologia e da reciclagem, que normalmente todo mundo está brigando cada vez mais
para a implementação aqui no Amazonas? Sim, essa é uma preocupação que vai fazer parte de cada um dos planos do município. Quer dizer, os gestores, junto com a sociedade, através do controle social, eles vão ter os estudos que vão ser elaborados, vão discutir esses estudos, e aí cada município vai tomar a sua decisão de como tratar de forma mais adequada essas questões, né? É uma preocupação, sim, mas não existe uma receita de bolo. Nós vamos ter que discutir, levar para, vamos dizer assim, para aquela discussão séria, sem motivação política, e sim como objetivo principal de atender a população nas suas necessidades atuais e futuras. Ok, Adalberto, muito obrigado pela entrevista. E agora você fica com a música de Cristina Oliveira. Um abraço e até amanhã.